Oi, galerinha do quarto ano, a gente vai começar agora a apostila de História, volume 3, tá? É o Império do Café. Iniciando o Império do Café. Quem vai contar toda a história para vocês, a trajetória, é a professora Vivian do quarto ano, ok? No final vai ter uma atividade a respeito do café. Olá, alunos e alunas do quarto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian, eu sou professora de História e eu vou acompanhar vocês na aula de hoje, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do volume 3 do seu livro didático de História. O capítulo 5, ele se chama O Império do Café e você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje entre as páginas 2 e 5, beleza? Então vamos lá! Antes de começar a aula de hoje, eu queria refletir um pouco com vocês sobre o título do capítulo que a gente vai estudar. Então, o Império do Café. Quando a gente pensa no imperador, a gente pensa em uma pessoa que tem grande autoridade, não é mesmo? Então, se a gente pensa no Império do Café, a gente coloca o café como se fosse o imperador. Então, algo que tem uma grande importância. Então, quando a gente pensa no Império do Café, a gente pensa na grande importância que o café tem para o Brasil e também no seu papel como um dos maiores produtos agrícolas a partir do século XIX aqui para o Brasil. Então é daí que vem o nome o Império do Café, beleza? Bom, então vamos começar. Como eu já falei, o café é uma das principais riquezas do Brasil e ele está muito presente na vida do brasileiro. Ele está presente no nosso café da manhã, depois do almoço, quando a gente toma um cafezinho, no café da tarde, acompanhando um bolo, no bolo de café, na bala de café. O café, ele está presente em toda a vida do brasileiro. Mas além de ser um dos grandes protagonistas da nossa alimentação, o café também pode ser considerado um dos nossos principais produtos de exportação agrícola. Ou seja, ele é um dos principais produtos que a gente produz aqui no Brasil e vende para outros países, compondo assim uma grande parte da nossa economia. Bom, para falar bem a verdade, eu não sou muito fã de café, mas eu sei que eu faço parte de uma minoria. E você, o café está presente na sua vida? Está presente na vida da sua família? Vocês têm o hábito de tomar o café, de consumir o café? Você acha que esse hábito de tomar o café, ele existe desde sempre? Ou a maneira como a gente consome o café hoje em dia é a mesma com que os nossos antepassados consumiam o café? Você acha que, mesmo sendo um dos grandes produtos agrícolas do Brasil, o café ele existiu aqui na nossa região desde sempre? Ou ele foi trazido de outros lugares? Bom, essas são algumas das respostas, algumas das perguntas que a gente vai responder durante a aula de hoje. Bom, primeiro você pode me perguntar, professora Vivian, mas da onde vem o café? E eu te respondo, o café vem do cafeeiro. O cafeeiro é a planta que dá origem ao fruto do café. O cafeeiro, ele é um arbusto que pode chegar até 10 metros de altura, gente. E ele vai dar origem ao fruto do café. Isso mesmo, gente, o café é uma fruta. Essa fruta, ela vai ser colhida quando ela está madura, quando ela tem uma cor vermelha, parecendo uma cereja. Depois que você colhe a fruta do café, ela vai ser separada da sua semente. E é essa semente que vai dar origem à bebida do café. Então, a semente ela vai ser torrada e moída, que vai dar origem ao pó. E depois de um grande processo, esse pó vai chegar até a gente para ser coado e dar origem à bebida do café. Agora a gente já sabe de onde vem o café. Ele vem do cafeeiro. Mas aonde surgiu o café? Então, da onde veio essa planta? A gente já falou que o café ele representa um dos maiores produtos agrícolas do Brasil. Mas isso não significa que ele teve aqui, que ele existiu aqui no Brasil desde sempre. Isso porque a planta, o cafeeiro, ela tem origem lá na Etiópia. A Etiópia, que é um país da África, do continente africano. Então, essa planta, o cafeeiro, que dá origem ao fruto do café, ele surgiu na Etiópia. Depois, ele foi levado pelos holandeses até a região da Ásia. Na Ásia, ele ficou muito popular entre os árabes. Os árabes são as pessoas que vêm de países arábicos.
que estão localizados na Península Arábica, no continente asiático. Então são os árabes que vão dar início ao costume de tomar o café como uma bebida. Então de fazer todo aquele processo de transformar a semente em um pó e desse pó fazer a bebida. Então, depois que os árabes deram início a esse costume, ele foi disseminado por toda a Europa. E os europeus disseminaram esse costume por todos os outros países com que eles tiveram contato durante a colonização. Então vão ser os europeus, mais especificamente os portugueses, que vão trazer o café aqui para o Brasil. Então lá, durante o período da colonização portuguesa, ou seja, quando o Brasil estava sob o domínio de Portugal, que eles vão trazer o café aqui para o Brasil. Mais especificamente ali em 1727. Ainda lá no século XVIII, que os portugueses vão trazer essa planta para começar a ser plantada aqui no Brasil, lá na região da floresta amazônica. Depois, o cultivo do café ele vai se disseminar pela região nordeste e também pelo sudeste e pelo sul do país. Mas isso não significa que o café foi desde sempre um protagonista na nossa produção agrícola. No começo, ele representava somente 2% da exportação agrícola do país, ou seja, daquilo que o Brasil exportava de produtos agrícolas. Só ali, pelo final do século XVIII e início do século XIX, entre 1790 e 1830 mais ou menos, que o café vai se tornar um grande protagonista da nossa economia de exportação agrícola, representando entre 40% e 45% de todos os produtos agrícolas que eram exportados, que eram vendidos para outros países, e dando um grande lucro econômico para o país. As principais regiões de produção cafeira no Brasil vão ser São Paulo e Rio de Janeiro, onde a planta vai conseguir se acostumar melhor com o clima. Isso porque o cafeeiro ele tem preferência por climas tropicais, ou seja, por climas quentes e úmidos. E ele vai se adequar muito bem aqui naquela região. Então, São Paulo e Rio de Janeiro vão ser as principais regiões de produção de café aqui no Brasil. Nessas regiões, então, vão ser desmatadas grandes áreas de florestas para dar lugar para as lavouras do café. E também vão ser trazidos muitos escravos para trabalharem nessas lavouras. Os escravos vão ser responsáveis pelo plantio, pela colheita, pela secagem e pelo descascamento das sementes também. Então, todo esse processo de produção do café vai ser feito por mão de obra escrava. Também é muito importante a gente ter em mente que o café ele não estava presente na rotina alimentar do brasileiro nessa época. Então eram muitas poucas pessoas que realmente consumiam o café dentro do Brasil. Então toda essa produção de café era em sua grande maioria destinada para exportação, ou seja, para venda para outros países. É só com o passar do tempo que o café vai começar a ficar mais comum dentro da rotina alimentar do brasileiro, até chegar nesse costume, nesse hábito tão presente nas nossas vidas nos dias de hoje. Bom, gente, então a nossa aula já vai chegando aqui a um fim. A gente já falou então um pouco, revisando, sobre da onde vem o café, então sobre a planta, né, o cafeeiro, aonde surgiu essa planta, como ela se disseminou pelo mundo, como foi o início da plantação aqui no café e como ele se desenvolveu até chegar a ser um dos nossos principais produtos de produção agrícola. Mas antes de você ir embora, eu queria deixar a sugestão de uma atividade sobre esse conteúdo que a gente viu na aula de hoje, beleza? Então, você pode acessar o documento com essa atividade aqui embaixo na descrição do vídeo, mas eu também vou explicar ela certinho aqui para você. Então, essa atividade consiste, primeiro, em você acessar alguns links que eu deixei disponíveis ali no documento para você. E nesses links, você vai poder descobrir um pouco mais sobre as diferentes maneiras como o café é consumido pelo mundo. Então, você pode acessar esses links. Se você quiser, você também pode fazer uma pesquisa própria sobre as diferentes maneiras como o café é consumido pelo mundo. Depois de você acessar esses links e de conhecer essas diferentes maneiras, eu vou pedir para que você faça um quadro. Nesse quadro, você vai ter 3 colunas.
Numa primeira coluna, você vai escrever como você ou a sua família consome o café. Na segunda parte, você vai escrever 3 maneiras como o café é consumido aqui no Brasil. E na terceira parte, você vai escrever mais 3 maneiras diferentes de como o café é consumido pelo mundo. Então, na primeira parte, você escreve como você ou sua família consome o café. Na segunda parte, 3 maneiras como o café é consumido no Brasil. E na terceira parte, 3 maneiras como o café é consumido pelo mundo. Então, essa é a atividade. Lá no final, eu também deixei de bônus 2 links se você quiser descobrir um pouco mais como é feito o café encapsulado. Então, de como o café sai do cafeeiro, da planta e chega naquelas mini cápsulas que a gente pode comprar no supermercado. E também um pouco sobre como é feito o plantio do café e como que é a lavoura do café. Então, isso ficou ali de bônus se você tiver a curiosidade para ver, tá certo? Depois de fazer essa atividade do quadro, né, você pode voltar aqui e assistir o meu próximo vídeo, no qual eu faço alguns comentários sobre uma possível correção para essa atividade, tá certo? Muito obrigado pela atenção, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo pra gente falar um pouco mais sobre essa atividade, tá certo? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.